A festa das trombetas e o dia do arrebatamento. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. No vídeo anterior, eu expliquei o porquê Jesus disse isso. Há uma referência hebraicista aqui, uma referência simbólica ao casamento judaico do primeiro século. Mas também seria uma referência a uma festa judaica, que deveria começar em uma determinada época e numa lua específica. Dentro dessa visão, o arrebatamento não é iminente, ou seja, ele não ocorrerá a qualquer momento. Portanto, podemos dizer que há uma época determinada para ocorrer o arrebatamento. Para se entender a revelação das Escrituras sobre o arrebatamento, é importante que se saiba o significado profético das festas judaicas do Senhor, bem como se tenha conhecimento das expressões idiomáticas judaicas utilizadas pelo Messias e pelos judeus crentes do primeiro século. As 4 primeiras festas, também chamadas festas da primavera, apontam para a primeira vinda do Messias, que foram perfeitamente cumpridas pelo Messias nos dias determinados. A Páscoa judaica, que aponta para a crucificação e morte de Jesus, já cumprida. Os pães ázimos, que apontam para a pureza e santidade em que Jesus viveria e repousaria na morte, cumprida. Primícias, que apontam para a ressurreição de Jesus e para a primeira colheita da primeira ressurreição, também já cumprida. Pentecostes, que apontam para a colheita de almas subsequente através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, cumprida ou se cumprindo, As últimas 3 festas, também chamadas festas do outono, apontam para a segunda vinda do Messias. A primeira festa do outono é o Yom Teruah, Rosh Hashanah, conhecida como a festa das trombetas, que profeticamente apontam para o arrebatamento da igreja, muito próxima de ser cumprida. Yom Kippur, dia da expiação, é o dia do perdão e aponta para a redenção de Israel durante o período da tribulação, ainda a se cumprir. Festa dos tabernáculos, que apontam para o retorno do Messias à terra e o restabelecimento do reino milenar, ainda a se cumprir. Vamos à festa das trombetas, que apontam para o arrebatamento da igreja. Para se entender plenamente as profecias do arrebatamento contidas na Bíblia, é importante que se atente a 2 pontos. Primeiro, é importante que se tenha compreensão dos significados proféticos das festas judaicas do Senhor. E segundo, é importante que se conheçam as expressões idiomáticas judaicas no primeiro século, utilizadas pelo Messias e pelos apóstolos. Vale destacar que tanto Jesus quanto os apóstolos eram todos judeus, seguidores da Torá, Pentateuco, e da Tanakh, que é o Antigo Testamento. Considerando que a compreensão do significado profético da festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja, e que ele ocorre 3 meses após a última festa da primavera, que é o Shavuot, Pentecostes, o intervalo entre Shavuot e Yom Teruah, que é a festa das trombetas, representa o tempo que estamos vivendo, ou seja, o tempo dos gentios, que é também conhecido como o tempo da graça. Por isso, muitos teólogos pensam na vinda de Jesus no alvorecer do 3º milênio, com cada mês representando 1 milênio. A festa das trombetas ocorre no 1º dia do mês de Tishri, o 7º mês no calendário judaico religioso e o 1º do calendário judaico civil, que vai ficar entre setembro e outubro do nosso calendário. E ocorre também no 1º dia da lua nova, considerada a noite mais escura do mês, razão pela qual não era fácil identificá-la, tendo em vista que sua face escura está voltada para a terra e sem acesso do sol. A festa das trombetas é celebrada por 2 dias, porque era necessário que se esperasse por até 2 dias para que todos os judeus espalhados pelo mundo soubessem da confirmação do aparecimento da lua nova em Jerusalém. Com a confirmação, eles poderiam guardar a festa. A festa das trombetas é o único feriado comemorado por 2 dias em Israel, diferente do que acontece com todas as outras festas. A incerteza se dá por causa do calendário, que depende de quando a lua nova é vista, designando assim o início de cada novo mês pelo tribunal rabínico em Jerusalém.
Como o aparecimento da lua nova não podia ser calculado com precisão, adotou-se então esse costume de comemorar a festa das trombetas em 2 dias em vez de um. 2 testemunhas teriam que presenciar a lua nova nos céus de um alto monte em Jerusalém. Elas voltariam e contariam no templo que presenciaram a lua nova e por quanto tempo a viram. Como resultado dessa verificação pelas 2 testemunhas, era declarado o início da festa. Talvez por isso a figura das 2 testemunhas mártires em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 14. Outra pista interessante são os diferentes nomes dados à festa das trombetas. Techuvá, que é mudança, retorno, arrependimento. Rosh Hashanah, que é a cabeça do mês, nascimento do mundo. Yom Teruah, dia de despertar. Dia do toque do shofar. Yom Adin, dia de julgamento, juízo. Amelec, oração do Messias. Yom Assikaron, dia de memorial, dia de lembrar. O dia da angústia de Jacó. A abertura dos portões. Dia que os portões se abrem. Kiddushim, Nessuim, cerimônia de casamento, e aqui fica clara a figura do casamento da Igreja de Cristo, a ressurreição dos mortos, arrebatamento, a última trombeta, retorno do Messias, toque do shofar, Yom HaKessé, o dia escondido, o dia que ninguém sabe o dia e a hora. Todos esses nomes nos fornecem características que ligam diretamente a festa ao arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo está falando à igreja acerca do arrebatamento e do dia do Senhor. Tribulação, juízo. Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, ou seja, relativo a tempos e épocas. Em outras palavras, relacionado às festas e os compromissos de Deus, não precisa que eu escreva isso a vocês. Lembrando que Paulo era um judeu e estava falando com um povo judeu. E como Paulo estava se referindo a festas judaicas, o povo judeu sabia tudo a respeito das festas ordenadas por Deus. Por isso, Paulo diz que não precisava escrever ou falar. Há outros exemplos onde Paulo faz uso de expressões ligadas à cultura judaica. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Expressão hebraicista para pôr do sol, ante a última trombeta, tocada ao final de uma festa das trombetas. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Ou seja, o arrebatamento da igreja ocorrerá em todo o mundo em um único momento, ao toque da última trombeta, dada por um rabino durante a festa das trombetas, celebrada anualmente em Jerusalém. A última trombeta é tocada no final da festa das trombetas, no período do dia conhecido tradicionalmente pelos judeus como abrir e fechar de olhos, ou seja, o pôr do sol. A mudança do dia para a noite acontece no abrir e fechar de olhos, pelo fato que ninguém conhece o momento exato da troca do dia para a noite, ou seja, o pôr do sol. E foi isso que Paulo quis dizer, que o arrebatamento ocorrerá no pôr do sol. O toque da tequila gadolá, da última trombeta, acontece no último dia, no final da festa das trombetas, no período do dia que é tradicionalmente conhecido como abrir e fechar dos olhos. Essa expressão idiomática judaica do primeiro século significa o pôr do sol. Então, por tudo que já aprendemos até aqui, posso imaginar que seja bem possível que o arrebatamento ocorra no último dia de uma festa das trombetas futura, ao tocar da última trombeta, num pôr do sol em Israel, no segundo dia de uma lua nova, entre os nossos meses de setembro e outubro, porque há anos em que ela cai no final de setembro e anos que no início de outubro, depois da meia-noite, conforme Mateus 25, versículo 6. Seria essa a meia-noite do relógio do Apocalipse? No original em inglês Doomsday Clock, que é um relógio simbólico mantido desde 1947 pelo Comitê de Cientistas do Boletim Atômico da Universidade de Chicago, que monitora o risco de um conflito nuclear no mundo. Marcar meia-noite nesse relógio significa
que uma guerra mundial atômica teve início. E eu penso que o arrebatamento deve ocorrer em algum momento depois dessa guerra. O capítulo 11 de Zacarias, nos primeiros versículos, prediz uma guerra contra o Líbano. Em seguida, a quebra do cajado da graça. Seria o fim do período da igreja? Ao que Dutra indica, sim. Estejamos atentos e prontos. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo.